Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 155, cujo título é Tranquilidade, e que está em João, capítulo 16, versículo 33. E para falar sobre o tema tranquilidade, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Oi, pessoal, boa noite. Todos bem? Então, tá bom. Pessoal, eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Porque vou fazer uma confissão pessoal para vocês. Eu vi um curso de palestrante espírita e eu pensei assim, gente, é uma oportunidade tanto para eu me condicionar a estudar mais. Que eu, quero aprender, a gente quer estudar, quer aprender, mas a disciplina é algo que pega a gente. É difícil, né, de manter uma rotina de estudos. E eu lembro muito de Emmanuel, quando ele falou para Chico, né, que Chico pergunta para ele, o que eu vou precisar para conseguir concluir a minha missão mediúnica, né? E Emmanuel falou para ele, né, disciplina, disciplina, disciplina. Visto que eu não tenho essa disciplina toda, eu vi aí uma oportunidade. Se eu me comprometer a fazer uma palestra, eu não vou ter outra alternativa, vou ter que estudar mesmo, senão eu vou passar vergonha lá. Então, é com muita gratidão que eu estou aqui, né, pela oportunidade, e gratidão muito também pela doutrina espírita, né, que a gente começa a entender, a ver a dimensão que a doutrina tem, e a gente começa a ficar maravilhado, né, nessas reflexões, nesses estudos. Então, queria manifestar essa gratidão aqui com vocês, dizer que qualquer comentário, muito bem-vindo, estou à disposição, talvez alguma resposta ou outra a gente não saiba, mas a gente está aqui para aprender junto e refletir, né? O nosso tema de hoje, tranquilidade, é o capítulo 155, né, como a dona Ângela já passou alguns detalhes para a gente, e Emmanuel comenta, né, sempre uma passagem do Evangelho, né, nessa coleção. E a passagem está lá no versículo 33 do capítulo 16 de João, que diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Por aí já dá para tirar uma lição tremenda, né? Porque dentro dessa passagem, antes mesmo de entrar no texto, a gente já consegue ver aonde que está essa paz que a gente deve buscar. Porque quem disse isso foi Jesus, não é? Não está ali? Ó, Jesus, né, foi escrito por João, João que anotou, mas quem disse foi Jesus. Para que em mim tenhais paz. Essa paz, né, que vai nos trazer essa tranquilidade que a gente tanto persegue, ela está em Jesus. Isso tem que ficar, né, claro desde o início, né? Então, dentro da nossa reflexão, a gente vai sempre fazer essa associação, tá bom? Por que eu quis frisar isso antes da gente dar sequência? Porque, infelizmente, muitos de nós, né, eu digo nós como humanidade de forma geral, a gente acha que a tranquilidade a gente vai alcançar aqui na Terra, né? Que a gente vai alcançar algum status, ou algum cargo, ou algum relacionamento, ou posse de algo, que vai nos trazer essa felicidade, essa tranquilidade, essa paz. E não é, né? Sabemos que, né, tem até um ditado, quando a pessoa é meio, assim, mais largada um pouco, a pessoa, fulano veio na terra a passeio. Vocês já ouviram esse ditado? O pessoal, né, costuma dizer isso, mas não é, não viemos aqui a passeio. Todos nós temos um planejamento, uma missão, né? Por maior ou menor que seja, né, a importância dela é muito grande para cada um de nós. Cada um sabe, né, do seu universo pessoal, cada um de nós tem um universo próprio, né? E essa missão pode ser na sua rua, na casa espírita, no bairro, na cidade,
né? A gente sabe que tem espíritos missionários aí que vêm com a missão de inspirar todo o planeta. Mas eu acho que é muito importante a gente mencionar que a missão que cada um de nós temos dentro da nossa família. Por que eu chamo atenção para a família? Porque o próprio Emmanuel diz em várias passagens, né, da nossa literatura e da doutrina espírita, que família é oficina de redenção, né? Sabemos todos que na família, né, os integrantes da nossa família, a gente está exatamente onde e como deveria estar, né, com a família que a gente deve estar. E nessa família a gente tem afetos, desafetos, e ali é o principal local de ajuste, né? É o principal local onde a gente vai trabalhar, entender, aprender, amar, perdoar, não é verdade? Esperar, que a paciência hoje também é um grande desafio para nós todos, saber esperar, confiar, né? A gente, infelizmente, a humanidade está num ponto que ela tem uma tendência a racionalizar todas as suas questões, todas as suas experiências. Mas a gente sabe, né, pela doutrina espírita, a gente entende que nem tudo a gente tem que ter uma matemática para explicar aquilo para a gente. Não é verdade? Muitas dessas coisas, dentro do propósito que é o nosso planeta de expiação e prova, muitas dessas coisas é para nos provar mesmo a nossa fé, a nossa paciência, né? A nossa resignação, né? Uma palavra que foi muito usada aí nos últimos anos é resiliência, né? A gente ser resiliente. Eu gosto muito dessa palavra, mas a palavra resignação, para mim, talvez ela é mais abrangente, né? Muito no sentido da gente entender que o que vem até nós, que o que nós temos, o lugar onde estamos, né, é exatamente o que a gente precisa e é o lugar onde a gente deve estar, né? Que aquelas situações são as que a gente precisa passar por elas, como castigo, como karma, né? A gente vê várias definições para isso. Não, como fontes educativas. A experiência, ela é principalmente, primordialmente, ela é educativa, certo? Então, dando sequência aqui no texto, a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço. Eu até frisei ali a palavra serviço, né? Mãos à obra mesmo. A fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. E eu coloquei em negrito ali, coloquei em caixa alta a palavra serviço, que realmente é só pelo trabalho que a gente consegue ter acesso a essa paz do Cristo. Né? Para que em mim tenhais paz, é só pela atividade, pelo trabalho. Né? A gente se isolar, isso não vai nos levar a esse resultado que a gente busca, a essa tranquilidade que a gente busca. Não é verdade? Esse parágrafo, inclusive, me lembra um caso do Chico, eu não lembro onde, não sei se foi em algum filme, acho que está naquele filme As Mães de Chico. O filme é maravilhoso, né? Chico atendia muitas mães, né, que passavam por perdas muito dolorosas, né? E algumas delas eram contempladas com cartas psicografadas, né? Nas quais Chico entregava uma mensagem ali daqueles entes queridos, e aquilo trazia um conforto enorme para essas mães. Só que ele conseguia atender ali 10, 12, 15 mães, não sei um número ao certo, mas era um número restrito, né? Visto a limitação até de tempo mesmo. E várias mães ficavam sem ter acesso a essas mensagens, né? E no final, o que acontecia? Chico falava para todas aquelas que não recebiam alguma mensagem. Ele falava assim: mães, o alento ao coração de vocês vai vir principalmente pela caridade, pelo trabalho, né?
Qual caridade que ele se referia? Pelas obras mesmo, ali que cada uma dessas mães poderia estar acolhendo, né? Num trabalho voluntário, numa atividade, não é verdade? Nesse tipo de obra, de trabalho, de doação dessas mães, elas iriam encontrar esse alento que elas tanto buscavam. É um exemplo de que o trabalho nos conecta com essa tranquilidade, com essa paz que Cristo nos propõe. Certo? Eu trouxe uma pergunta, inclusive, está lá no Livro dos Espíritos, é 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? É uma pergunta interessante, né? Kardec, extremamente competente, ele traz essa pergunta porque é uma curiosidade que a gente tem. E qual que é a resposta que os Espíritos trazem para a gente? Duplo egoísmo. Tem uma breve explicação antes, mas eu trouxe uma síntese. Evitando um mal, né, aquele que se isola, ele talvez faça isso para evitar, né? Eu vou evitar o contato para eu não brigar, para eu não estou dando um exemplo aqui bem do nosso cotidiano. Vou evitar tal pessoa que eu não tenho paciência com ela, não sei. Então, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai em outro mal, né? Pois esquece a lei de amor e caridade. Essa lei que, inclusive, a gente tem que ter muita atenção com ela, que ao longo aqui da nossa reflexão, vou fazer algumas conexões aí dessas leis, tá? Ainda no texto, né? O que Emmanuel traz para a gente? De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz. Onde a calma reinante, nada significa além de estacionamento. Coloquei em caixa alta também. Por vezes, delituoso, né? Criminoso, um estacionamento ali que é uma falha, de fato, é uma falta, é algo que a gente, de fato, não deve estar fazendo, né? Não deve acionar essa condição. Por quê? Porque essa condição é a famosa zona de conforto, né? A zona de conforto é algo também muito dito ultimamente. Todo mundo quer ficar confortável, né? Não quer ter amolação, não quer ter perturbações, não é verdade? Só que o que essa situação acaba fazendo com a gente? Ela acaba nos engessando, né? Não é verdade? Se não fosse a necessidade, tem uma frase, inclusive, que eu gosto muito, minha esposa está aqui, eu acho que ela vai rir bastante agora. A minha sogra diz o seguinte, ela fala que a necessidade faz o sapo pular. Eu adoro essa frase. E é verdade. Né? Se a gente se coloca numa situação, né, de estacionamento, não é verdade? A gente vai ficar quieto e a gente não vai evoluir, de fato. Né? A lei do trabalho, inclusive, eu nem trouxe nas anotações, mas eu lembrei aqui agora. A lei do trabalho, ela se faz necessária porque essa mesma lei, justamente a lei do trabalho, é que vai impulsionar o homem ao progresso moral. Está lá no Livro dos Espíritos também. Né? Que é a gente se mover, se movimentar, mexer mesmo. Nosso corpo, inclusive, fisiologicamente, né? Ele foi feito para o movimento, não é verdade? O próprio, né? Quando se a pessoa quiser manter o corpo dela com saúde, ativo, ganhar força, né? Para os atletas, eles não vão se isolar. Não, pelo contrário, ele vai exercitar o corpo para que ele venha ganhar cada vez mais força. É algo natural, é da natureza isso. Né? Dando sequência, no conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira. Na verdade, essa aí pega a maioria e da humanidade. Em relações prestigiosas no mundo, né? Tem aquele famoso, você sabe com quem que você está falando? Sou filho do fulano, né? Tem pessoas que caem no engano de se acharem intocáveis, inacessíveis, né? Talvez em algum momento pela lei do mundo.
mas pela lei divina a gente sabe que somos todos iguais, né? Somos alcançáveis invariavelmente. Em salários astronômicos, isso, no entanto, é secundário, ou seja, isso é algo que não vai nos levar adiante, isso é algo do mundo, né? A gente se preocupa, às vezes, com trabalho, né? Muito com trabalho ali, não que a gente não deva se preocupar, mas essa preocupação que eu me refiro é na questão da ansiedade mesmo, né? Nossa, e se amanhã eu tiver um problema no trabalho que eu não conseguir resolver? E se eu for demitido? Na verdade, se eu vier uma crise, que o governo A não está tão bom, o governo B pior ainda, como é que nós vamos fazer? Como se o mundo fosse um planeta desgovernado. Né? A gente está falando aí talvez não vou ser tão assertivo nos números, mas, salvo engano, nós temos 100 milhões de galáxias, né, nesse conglomerado de galáxias, cada um deles com N planetas, todos sob o comando divino. A gente acha que o planeta Terra, o Brasil especificamente aqui, está descontrolado, está sem controle. O que vai ser de nós? É essa ansiedade que eu estou me referindo, a essas preocupações, né? É aquela racionalização que eu falei no início, aquela questão da gente ter que entender tudo, dominar tudo e ter uma previsibilidade de tudo. Porque a nossa insegurança, né, de crianças espiritualmente falando, que ainda somos, né, no nosso nível evolutivo, somos comparados a um nível infantil ainda. Essa insegurança que a gente tem, talvez inclusive por abrir mão de uma herança, né, paterna, que todos nós temos, pode fazer o DNA em todo mundo aí, vai dar positivo, todo mundo filho de Deus. Mas a gente abre mão dessa herança e deixa essa insegurança reinar na nossa mente, inclusive pela falta do orar e vigiai, né, que a gente acaba abrindo mão. Não vou nem falar de ser omisso, mas a gente abre mão mesmo. A gente, no desespero do dia a dia, dessas ansiedades, dessas preocupações, a gente não recorre ao nosso anjo da guarda, que eu sempre falo que ele está de mãos postas a nós, a todo momento, para nos auxiliar. E naqueles momentos ali de desespero, né, a gente chuta o balde. Você quer saber de uma coisa? Eu não sou santa, eu não estou dando conta, eu não quero saber, e fulano é aborrecido, e arruma um tanto de culpado para aquela situação. Não é verdade? Eu me lembrei, inclusive, da parábola do filho pródigo, né? É tão bonita que a parábola, acho que é a parábola maravilhosa. Por que eu me lembrei dela? Porque o filho pródigo, né, quando ele estava na pior mesmo, né, que ele saiu e gastou tudo, aí ficou na pior, né? Passou fome, quis até comer com os porcos que ele cuidava ali. Ele só saiu daquela situação quando ele entendeu que ele era o culpado, ele era o único responsável pela situação na qual ele estava inserido. Na verdade? E a partir daí, o que ele fez? Ele se trancou, ele se guardou. Não, ele disse, eu vou ter com meu pai. Né? Ele se levantou, ele se moveu, ele partiu, né? Ele ressignificou aquela situação, definiu um propósito e foi ter com o pai dele. E por que eu acho essa parábola maravilhosa? Porque o pai dele, antes mesmo dele pedir desculpa para o pai, dele dar toda aquela justificativa porque que ele estava voltando, o pai chama um servo e coloca um anel no dedo dele, veste o filho. O pai o recebe com uma misericórdia enorme. E é essa misericórdia que está disposta a nós o tempo todo. Com o anjo da guarda, com a mão estendida. Espiritualidade trabalha ao nosso redor o tempo todo, a não ser que a gente não queira, né? Quando a gente abre mão, quando a gente escolhe
como o filho pródigo fez, ele escolheu pegar a herança dele e partir para o mundo. Quando a gente faz isso aqui nas nossas situações, quando a gente escolhe abrir mão disso, aí não tem como a espiritualidade trabalhar sobre nós. Algo que ela vai fazer não é nos convencer. Ela vai nos auxiliar a partir do momento que a gente entenda que somos os responsáveis e que cabe a nós esse despertar. Não é verdade? Então vamos lá. Eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho. Antes de ler a passagem aqui exatamente, eu queria só falar do capítulo onde essa passagem está. Esse capítulo, né, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. É complexo, né? Vamos parar para pensar um pouquinho aqui? Tá, amar ao próximo. É o desafio, sim. Como a si mesmo. Amar a si mesmo, talvez já seja um grande desafio, né? E o conhecer a si mesmo. Nossa, que caminhada que a gente tem pela frente. Que bom que somos todos assistidos. Que a caminhada é longa. A gente tem que se levantar. Não dá para esperar muito. A gente vai perder um tempo precioso, né? Porque o conhecer a si mesmo é fundamental. Como que a gente vai se amar? Como que a gente vai falar de amor? Como que eu vou amar o próximo se eu nem me conheço? Porque quando eu quero me esconder do trabalho, né? Como foi dito aqui no início do texto, é porque eu não quero lidar com o outro. Porque o outro, às vezes, vai me trazer uma situação que vai me desestabilizar. Só que não tem nada a ver com o outro. E por que a gente põe a culpa nele? Porque a gente não se conhece. Não se conhece, absolutamente. Aqui, quando a gente diz que o outro é um espelho, é por isso que a gente vai se ver no outro nessas situações. Quando o outro pisar no nosso calo, né? Não é verdade? Tem gente que pisa no nosso calo. Nossa, a pessoa me tira do sério. O problema é com ela? Não, a gente que não se conhece. Por que ela me tira do sério? Que assunto que ela toca que é tão vulnerável para mim? Deixa eu entender isso. Deixa eu deitar na minha cama e pensar, o que eu fiz hoje de bom ou de ruim? Ah, aquela hora ali eu poderia ter tido um pouquinho mais de calma, não precisava de dar aquela má resposta. Ou talvez eu poderia ter só ouvido. Eu poderia abrir mão da minha opinião. Que hoje o que mais tem é especialista, né? Não é verdade? Jornalismo, né? Na TV, aqueles programas, aqueles jornais, o pessoal sempre tem uma opinião extremamente formada de um assunto. E isso é natural da humanidade. Todos nós achamos que temos a verdade do fato. Mas a gente ignora, que a gente não sabe nem o que aquele fato impacta sobre nós. E como que a gente vai se tratar se a gente nem sabe que aquilo está impactando a gente? Se impacta ou não. Que é muito fácil a gente se esconder e pôr a culpa no outro, né? Enquanto isso, a gente está lá que nem o filho pródigo. Está passando aperto, né? Está aqui no planeta tendo esse tanto de dificuldade. O planeta, a gente vê essas, né, manifestações de violência, de egoísmo extremamente exagerado ainda. Sabemos, né, não estou querendo ser pessimista nem alarmista. Pelo contrário, sou extremamente otimista. Mas é uma realidade que a gente tem que se atentar a ela. Porque esse é o objetivo de todos nós aqui. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho nada para fazer na minha casa, eu vou lá para a casa espírita. Não, não é isso. Todo mundo está aqui para se melhorar. Todo mundo saiu de casa e veio para cá com um propósito. Ou eu estou enganado? Acredito fortemente nisso. Então a gente tem que se atentar para isso. E é lá no dia a dia. É lá no dia a dia que a gente vai ficar forte. A gente tem que exercitar lá fora. Né? Um engenheiro, ele vai para a faculdade, ele faz um curso superior, né? Ou qualquer outro profissional.
Ele vai fazer um curso ali, o engenheiro no caso, vai aprender os cálculos todos, mas ele vai construir prédio lá fora. Ele não constrói lá dentro da universidade, não. Não é verdade? É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Para no dia a dia, lá fora, quando a gente receber aquela ligação, até aquela de spam mesmo, aquelas ligações, aqueles números malucos oferecendo, falando que a nossa conta num banco, que a gente nem tem conta, foi... Cara, naquele momento dá para exercitar a paciência. E dá mesmo. Porque quem está do nosso lado, quando a gente tem uma reação ruim àquilo, quem está do nosso lado sente, ele vai ser impactado. Né? André Luiz narra em várias obras, né? Uma das que eu me lembro aqui, por exemplo, Os Mensageiros, eu acho, que quando ele se aproxima da crosta terrestre, a crosta é tão densa de pensamentos negativos, de vibrações ruins, que nós, humanidade encarnada, que está emitindo no planeta, que isso torna o planeta extremamente denso. Né? E o que a gente está fazendo em relação a isso? Vou fazer um desafio aqui para cada um de vocês, inclusive para mim, que a minha resposta é não, já vou adiantar ela para vocês. Vocês não precisam falar não, é só pensa. Alguém aqui lembrou daquele terremoto que aconteceu na Indonésia há 2 semanas? Hoje, alguém lembrou dele? O principal motivo, o principal problema lá hoje é o cheiro de cadáver nas ruas. Olha o planeta que a gente vive, gente. E o que eu posso fazer em relação a isso? Que vibração que eu posso emitir? Eu vou contribuir com essa vibração densa? Ou eu vou ser um ponto de luz? Na oficina de redenção, que é o meu lar? Eu vou ser uma pessoa que eu vou chegar lá e vou descontar a minha frustração do trabalho? Ou eu vou tentar pelo menos me omitir, né? Omitir as minhas opiniões, as minhas sensações, os meus sentimentos, e tentar pelo menos ouvir minha esposa, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. O que a gente pode fazer? É esse trabalho que eu estou me referindo. Não é um convite. Aqui não tem nenhum convite para a gente ser um mártir. Não tem. É no dia a dia, naquela missão que eu falei. Pode ser na sua casa, na rua, no bairro. É dessa missão, desse propósito aí que a gente está se referindo. Né? O egoísmo é a negação da caridade. É a manifestação do egoísmo, é a gente pensar em si próprio. Né? Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Ou seja, essa tranquilidade do mundo aí que todo mundo está buscando, sem a caridade a gente não vai nem sentir o cheirinho dela. Não é verdade? Eu trouxe mais uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos para a gente refletir. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Que eu falei, qual que é o outro texto? Negação da caridade. Mas qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque se a gente falar de caridade aqui, deixar a palavra solta, talvez a gente ache que doar uma cesta básica é uma caridade. E é de fato, não é? Que bom que existem as doações, né? Porque o material, ele vai chegar. Ele vai chegar. Mas ele é suficiente? O mundo material está aqui para a gente como escola. Lembra do exemplo lá do engenheiro? Por que eu estou falando do mundo material? Porque essa ajuda da cesta básica que eu dei como exemplo é a ajuda material. Né? E qual que é a resposta que os Espíritos nos trazem? Benevolência para com todos. O que é benevolência? É boa vontade. É servir. Aquele que quer ser o maior, ele vai ser o menor servindo. Certo? Indulgência. E servindo como, gente? Não simples ouvir. Só ouvir uma pessoa desabafar. Hoje, eu vou até picar um pouquinho aqui a resposta, mas tem uma coisa no cotidiano que acaba que virou piada. Eu vi um meme na internet esses dias. A pessoa chega e fala, nossa, ô Lília, eu estou com um problemão aqui que meu carro quebrou, não sei o quê.
Aí a Lilian vira para mim e fala assim, ó, aí nossa, só mais problema, hoje eu estou cheio, vem o Tiago, cheio de problema. Aí eu vou lá e falo até no ouvido da Lilian, a Lilian vira para mim e fala assim, ó, complicado, né? Não tem esse hábito, o pessoal não fala isso, tipo assim, ah, tá, beleza, complicado, né? O problema é seu, tá? Deixa eu aqui com os meus. Mas esse ouvir, né? Ouvir com o coração mesmo, isso é uma boa vontade tremenda, tremenda. E quando eu falo desse ouvir com boa vontade, porque tem muita gente que escuta, aí vem o especialista que está cheio, aí você quer dar solução para o outro. Não, não fica assim não, é assim mesmo. Aí você dá aquela aula para a pessoa não quer aula, quer ser ouvida, quer ser acolhida. O que Chico fazia com as mães que chegavam lá desesperadas? Ele chorava junto, ele não falava um A. Ele abraçava e chorava junto. Ele, com paixão, ele sentia junto a dor, a paixão ali. Ele estava junto naquela dor. E ele ajudava essas mães a se aliviarem dessa maneira. É disso que eu estou falando. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Essa aí também é desafiadora, né? Que a pessoa te liga, arrogante. Ah, eu preciso disso aqui agora, não sei o quê. Aí a gente já quer dar uma lição na pessoa. Não estou aqui por sua conta, não é assim, não sei o que lá. É indulgência. E eu estou falando que isso é um defeito da pessoa? Não. Eu tenho que abrir mão dessa minha opinião, dessa minha arrogância, de inclusive dar uma leitura para o outro. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu não sei que situação que aquela pessoa está. Não é verdade? Família, oficina de redenção, como diz Emmanuel. Sabe o que é parente complicado, gente? Todo mundo tem um parente complicado. Um monte de medo de lá em casa ser eu, sabe? Mas que é parente complicado, que fala muito, que sempre está queixando. Gente, vocês podem ter certeza. Muito provavelmente é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Não é verdade? Pessoa quando... Vocês já viram mau humor de fome? Tem gente que com fome, que é mau humor. Tem gente que está com problema, ela não vai ficar rindo. Ela vai ficar... Por quê? É instintivo. A pessoa entra numa defensiva. Não é? A gente sabe que os sentimentos, eles têm origem nos instintos. E à medida que a gente for se depurando, esses instintos, eles vão se transformando em sentimentos. A gente nem se conhece, a gente tem dificuldade para entender os nossos sentimentos. Eu vou julgar o do outro e vou desenhar um estereótipo da outra pessoa? Não dá. Se eu ouvir, abrir mão dessa opinião, eu entendo que a gente já está alcançando essa indulgência. Perdão das ofensas. Perdão, perdão também é complexo, né? Perdão tem uma definição de perdão que eu ouvi e eu gostei muito. Quando a gente não perdoa uma ofensa, que inclusive a gente tem que ter muito cuidado, que talvez o outro que nos ofendeu, ele possa ter sido simplesmente um condutor de um aprendizado que eu precisava passar por ele. Mas quando a gente não perdoa, sabe o que a gente está fazendo? A gente está colocando uma algema em nós e nele. Então olha como que chega a ser quase que irracional. Se aquela pessoa fez algo que eu julgo que não seja correto, para que eu vou me amarrar a ela ainda? Ah, porque eu quero justiça. Justiça? Lembra que eu falei de amor e caridade? Amor e caridade é uma parte da lei de justiça. A lei é justiça, amor e caridade. Você quer ter justiça abrindo mão do amor e da caridade para aquele outro? Isso não existe. Isso aí é um devaneio do ser humano, esse desejo de justiça. A gente não vai ver justiça nesse mundo, não. A justiça é só divina.
Vou dar uma prova para vocês. Uma mãe que tem um filho assassinado, né? Ela vai num julgamento e o juiz vai uma prisão, né, de 35 anos, a prisão máxima, né? Salvo engano aqui das leis aqui. Aquela mãe, ela vai se sentir justiçada? Sim ou não? Pode responder, por favor. Ela vai ter o filho dela de volta? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Esse desejo de justiça, e a justiça pelas próprias mãos, piorou. Como? Exatamente, ela está colocando uma algema, não é? Ela está aumentando o problema, né? E posso falar, e a gente faz isso no trânsito, tá? A pessoa fecha a gente, você dá nela uma fechadinha, senão deixa eu ficar aqui, se abater, ela está errada e dá um problema aqui para ela, não é? Tem que ter uma sabedoria em todos os momentos. Cristo está do nosso lado em todos os momentos. Não dá para a gente não assumir uma postura cristã em todos os momentos. Não dá para ser meio bom. Não dá para escolher quando eu vou ter uma postura cristã e quando eu não vou ter. Porque às vezes a gente quer ter essa postura só quando convém a nós. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Dentro do texto ainda, tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Sabe aquele exemplo que eu dei dos mensageiros? O André Luiz, inclusive, fala que as chuvas, realmente, elas vêm e limpam a atmosfera. Então, essa chuva, igual caiu aqui para a gente, vamos agradecer. E é gostoso, né? Depois chove, assim, tem uma noite de chuva, o outro dia vem aquele sol brando, maneiro, com aquele cheirinho que a chuva deixou. A gente vê que realmente o cenário fica mais limpo, o ar fica mais agradável. Dá para sentir, não dá? É legal, se a gente ficar atento, a natureza, ela dá sinais para a gente o tempo todo. Nós somos inspirados o tempo todo, mas a gente não escuta. Um dia eu brinquei com a minha esposa, falei, Júnior, Deus falou comigo. Aí ela riu de mim e eu ri também, porque é uma brincadeira, uma simbologia, né? Lógico. E ela falou assim, por que eu não escuto? Eu falei, não, eu estou brincando, eu também deveria estar mais atento para escutar. É porque a gente se distrai. O mundo material, ele acaba nos envolvendo, não é verdade? Olha que delícia que é estar aqui, gente. Agora, eu tenho certeza que todo mundo aqui passou durante o dia, ou pelo menos a grande maioria, 99%, teve alguma situação de estresse, esbarrou em algo que doeu, que espetou, não é? E é esse mundo material que eu estou falando, ele vai nos envolver, ele vai espetar a gente, a dor vai chegar, o desafio vai chegar, a gente precisa dele para aprender, não é verdade? Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Eu falei de estar aqui na casa espírita, né? De mudar a nossa visão, porque durante o dia a gente tem o véu ali do mundo material. Aqui já está falando, está sendo até mais abrangente. Porque se a gente pensar, se a gente se limitar em definir a nossa estratégia, nossa conduta, baseado, né, no que a gente consegue acumular, aprender ali só do berço ao túmulo, nós já estamos fadados ao fracasso, porque a gente não vai conseguir, vai ficar muito pesado, né? Jesus não disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve, não é verdade? É nesse sentido, se a gente não buscar essa sabedoria, né, que Jesus nos prometeu, esse Consolador prometido, quando a gente não busca, fica mais complexo. Dentro da doutrina consoladora, a gente consegue energia, consegue força, um entendimento, pelo menos parcial, que a gente sabe que, né, o candeeiro não pode se elevar tanto para nós ainda, senão a gente vai se cegar. Então a gente consegue caminhar mais firme.
Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrar a luta, né? Amanhã, com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. Essa aí é interessante, porque o que é que eu julgo ser esses fantasmas? A gente tem desafios, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a refletir sobre a vida, e a gente tem desafios, às vezes pequenos, não tão grandes, né, médios desafios, que eles perseguem a gente a vida inteira. E a gente começa a entender, né, principalmente baseado na doutrina, que esses desafios eles nos perseguem só por um motivo, que a gente briga com eles, a gente briga com o desafio. Vem uma questão ali, você briga com aquilo. Você não consegue, a gente não resolve a coisa. Né? Só que, quando a gente quer resolver, a gente ataca a coisa. A gente não olha para dentro. Deixa eu entender por que isso é um problema para mim. Por que eu tenho essa dificuldade financeira, por exemplo, que é uma dificuldade. Nossa, a gente está no mundo material, a gente precisa do material. Né? Ou talvez relacionamento amoroso, familiar. São várias questões que elas nos perseguem, porque a gente não consegue lidar, e a gente bate cabeça com ela. O ser humano é especialista em bater cabeça, certo? O que Saulo ouviu, né, de Jesus? Não recalcitre contra o aguilhão. É disso que eu estou falando. Né, o aguilhão é aquela lança, né, do soldado. Está espetando a gente, o aguilhão espeta a gente o tempo todo. Que aguilhão que é esse? É a dor. A dor nos visita. A dor nos visita invariavelmente. Se a dor é a melhor professora que a gente tem, porque a gente tem a tendência de estar na zona de conforto. Não é? O conforto para nós é muito bom. E o que nos tira de lá? Só a dor. E ela, quando ela chega, que ela tenta espetar a gente ali, tenta nos cercar, a gente briga com ela, a gente recalcitra. É essa a questão. A gente tem que entender e pensar sobre isso. A gente foge, a humanidade de forma geral foge. Bebida, trabalho, sexo, vários exageros, vícios, é para fugir disso. Né? Como que algo é tão... Há 2.500 anos atrás, estava escrito no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. 2.500 anos atrás, a gente está fugindo de si mesmo ainda. E vai doer, a gente vai doer, a dor vai nos perseguir, ela precisa de tirar a gente dessa situação. É um determinismo divino, todos nós vamos evoluir, vamos chegar à perfeição. Tá? Esses são os fantasmas que nos perseguem. A Terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É o que eu falei aqui, né? É indispensável, portanto, renovar-se. Indispensável. Renovar-se a concepção da paz. O que é essa paz? Vamos renovar essa concepção na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Misericordioso, completamente, todo bom e misericordioso. A obra é para nós mesmos. Nós que vamos usufruir desse mundo melhor que a gente está construindo. Ou que pelo menos a gente deveria estar construindo. Mas estamos, a passos pequenos, mas estamos. Trouxe uma passagem lá da Gênesis. Pelo trabalho inteligente que ele, o Espírito, né, executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo, que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Eu falei antes que a gente pode... Né, se a gente for omisso, a gente acaba colaborando com alguns cenários, com essa densidade da crosta, que reflete inclusive em guerras, isso explode, essa densidade ela explode em algum momento.
Mas a gente pode também fazer coisa boa. E a gente faz, tenho certeza. Muitos de nós fazemos. O bem é tímido, né? Ele não aparece tanto. Mas a gente faz como? Numa oração, né? Com boa vontade no nosso dia a dia. A gente vai contribuir sim para essa evolução do nosso planeta de forma geral. Outra pergunta. 657. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha. A gente sabe, inclusive, que quando a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo, né? Geralmente é trabalho, nem sempre. A gente não sabe o que as nossas necessidades tão intimamente ainda. Mas o espírito também trabalha. E por que não? Pode ser que seja trabalho. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho, né? De reflexão. O espírito faz isso também. Tanto a alma, né, que é a definição do espírito encarnado, quanto o espírito também desencarnado. As obras de André Luiz são um exemplo, né? As obras são narrativas de trabalhos no plano espiritual. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo. Não é essa paz que a gente fala da tranquilidade, né? É encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. E a gente acabou de falar que não é o trabalho só material. Qualquer atividade útil é trabalho. É no lar, no trabalho, no meio social, no trânsito, na casa espírita. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós, em toda a terra. A oração, né, que Cristo nos ensinou, foi no Sermão do Monte, não foi? Me ajuda aí, por favor. Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, não é a nossa. Então, quando a gente foge, é aceitar, a gente tem que aceitar. Quando a gente foge, a gente está fugindo da vontade dele, porque a gente sabe que nenhuma folha cairia se não fosse a vontade dele. Não tem a passagem lá no Evangelho, homens de pouca fé? Vocês lembram dessa passagem? Né? Que os apóstolos tentaram curar o filho louco de um homem, eles não conseguiram, e depois eles foram ter com Jesus. Por que a gente não conseguiu? Vocês não têm fé. Falando com os apóstolos, hein? Vamos lá. A virtude no mundo. Gente, isso aqui, nossa, será que vai dar tempo? Está em cima da hora, mas a gente pode fechar com ela. Esse trecho é do livro Boa Nova. Esse trecho é maravilhoso, maravilhoso. É o capítulo que fala de Maria Magdala, da conversão de Maria de Magdala. É maravilhoso. Lê, gente. Pega para ler um capítulo só, não tem problema. Os capítulos são relativamente curtos. E tem uma parte lá que me inspirou a trazer para vocês aqui, que diz o seguinte: a virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. A gente quer fazer só o que quer, né? Só o que nos convém. Há os que amam, os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor. Olha aí, só conveniência própria, né? O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, coloquei em caixa alta também. Isso aqui é Jesus falando para Maria de Magdala, tá? Quando ela sai da situação que ela estava e vai até Jesus, dentro da casa de Simão Pedro, que até então a julgava. Ela se moveu, é isso que eu estou chamando a atenção. E ela diz para Jesus: quero ser uma das tuas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E ele responde isso para ela. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício, é abrir mão mesmo. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Sacrifício, renúncia, vamos lá. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se.
O que é o imolar-se, gente? Vai ter atrito mesmo, vai ralar, vai doer. No cotidiano, no dia a dia, perdi minha anotação, saiu tudo de hora aqui já. No dia a dia, a gente vai se arranhar. O relacionamento humano é esse, mas é nele que a gente aprende, e é nele que a gente é útil. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Aqui tem um trechinho do livro Os Mensageiros, que eu já mencionei algumas vezes. Vou tocar o texto aqui para a gente não estourar o horário. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, que é a paz que a gente deve buscar, com o máximo de lutas na terra. É na luta mesmo, é na batalha. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior inabalável, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Essa é a tranquilidade. Para a gente finalizar, trouxe um trechinho aqui lá do capítulo 18, do capítulo 13 do Evangelho. É na caridade, vamos lá, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ama, trabalha, espera e perdoa. Isso aqui foi o que Abigail e Estevão falou para Paulo quando ele saiu da casa do pai dele, já convertido. Ele procurou o pai o renegou, e Paulo, abatido nas viagens a pé, pelos aqueles caminhos no deserto, Paulo completamente abatido, talvez como alguns de nós aqui, todos nós temos nossos desafios. Abigail fala para Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Obrigado.